Linfócitos. Agora a gente vai... Pode ir? Agora a gente vai falar dos linfócitos. Os linfócitos a gente tem dois tipos. O linfócito ele sai não amadurecido. Ele precisa ser amadurecido lá no timo. Quando ele sai do timo, ou ele vai sair como CD8 ou como CD4. O CD8 ele é um linfócito citotóxico, é o que vai agir contra os antígenos. Já o linfócito T CD4 ele é mais um auxiliador, ele é um indutor. O linfócito, aí aqui em relação aos linfócitos T, a gente tem que lembrar que a adrenalina, só em relação ao linfócito, ela é imunossupressora. Em todo o sistema imune, ela é imunoestimuladora. Mas quando a gente fala de linfócitos T e B, ela é imunossupressora. O linfócito T, que é o auxiliar, ele tem poucas alterações com o exercício. Então ele não auxilia, ele não muda muito. Agora o linfócito T CD8, ele pode aumentar de 50% a 100% pós-exercício. Só que esse aumento acaba sendo meio que inútil, porque se eu não tenho o linfócito, o CD4 mais para me ajudar e auxiliar, não adianta eu ter mais o CD8 que combate. Eu preciso ter um equilíbrio entre os dois. E o exercício também o exercício intenso acaba diminuindo a ação dos linfócitos. Então, por mais que eu possa até aumentar o CD8, mas a ação deles não é tão eficaz, não é tão forte. Aí agora a gente vai falar aqui das imunoglobulinas. Imunoglobulina também é um outro nome que a gente dá para o anticorpo. A gente tem vários tipos de imunoglobulina. A principal é o IgG e o IgA. O IgA também ele é encontrado na saliva, que está mais relacionado com a nossa área. E a queda muito acentuada da imunoglobulina, principalmente da IgA e da IgG, pode ser um indício já de overtraining. Então, quanto mais intenso o exercício, a tendência é diminuir a quantidade de imunoglobulinas, e isso é mal para o sistema. Aqui a gente tem a parte que fala um pouquinho de citocinas e proteínas de fase aguda, que elas aumentam após o exercício para tentar recuperar as lesões que o exercício provoca. Mas elas também não têm muita relação com o exercício, não. Então, tudo que a gente falou agora foi em relação ao exercício crônico. Então, a sequência, o exercício agudo, aquela única sequência. Agora a gente vai falar as respostas às adaptações em relação ao exercício crônico, que é o treinamento de 2, 3 meses fazendo o mesmo exercício. A resposta vai ser praticamente a mesma. Em relação aos neutrófilos, o exercício moderado aumenta a quantidade de neutrófilos e a atividade. Já o exercício intenso com treinamento vai diminuir a quantidade e a atividade dos neutrófilos. Em relação aos monócitos e os macrófagos, como a gente falou antes, que tanto o moderado quanto o intenso vão aumentar suas atividades, então o exercício crônico também vai aumentar as atividades. A natural killer, a gente tem que lembrar que exercício moderado aumenta a capacidade, a atividade de tanto quimiotáxica quanto citotóxica da natural killer. E o exercício intenso vai diminuir a atividade da natural killer. Essa parte aqui não tem muita coisa. Aí aqui tem mais ou menos um resumo de todo o sistema imune em relação com o exercício. A gente parte do exercício agudo. Exercício